Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar agora com o estudo da sociedade limitada e aí nesse bloco já ingressaremos no estudo da sociedade anônima. Vamos lá, continuação da sociedade limitada. Pessoal, a gente terminou o bloco anterior falando da dissolução parcial. Comentamos ali rapidamente da responsabilidade do sócio, do ex-sócio, mas falamos da dissolução parcial no finzinho do bloco anterior. Pessoal, aqui a gente vai ver um pouco a questão procedimental da dissolução parcial ali do vínculo com alguns dos sócios. Isso está previsto no Código de Processo Civil, no CPC, artigos 599 e seguintes. Bom, pessoal, evidentemente que por não ser aqui a aula de processo, vamos analisar o procedimento de forma simplificada. É para vocês terem uma noção de como que funciona, então, a partir do momento que se deseja dissolver parcialmente o vínculo societário, quem que ingressa com a ação, contra quem que ingressa, então em face de quem que vai ingressar e como que funciona, então, o passo a passo de forma essencial, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, procedimento importante saber, composto por duas fases. Como que funciona o passo a passo, então, simplificado? Petição inicial, é aqui que se pede a dissolução parcial pelos motivos já estudados, exclusão, retirada ou morte. A parte contrária, então, irá contestar, que aí vai dizer se aceita ou não a dissolução. Por fim, virá a decisão do juiz. Então, com a petição inicial e a contestação, fecha-se o contraditório. A sentença do juiz, que vai apreciar o mérito da dissolução, e aqui então colocando fim à primeira fase, e aí se houver dissolução, se o juiz decidir pela dissolução, vai haver a fase de apuração dos haveres. Então isso daqui seria a segunda fase. Beleza? Quem serão os autores do procedimento? Pessoal, vai depender da hipótese, se por morte, por retirada ou por exclusão. Se por morte, quem que vai pedir, quem que vai ser o autor dessa petição inicial? Os herdeiros ou o inventariante. Então, se ainda está na fase de inventário, o inventariante. Se já houve a partilha, os herdeiros. Pessoal, no caso da retirada, evidentemente que será o autor aquele sócio que deseja sair. Então é um direito que o sócio pode exercer, o direito de retirada, e ele então vai ingressar com essa ação de dissolução parcial, o sócio que deseja sair. E se for então por exclusão, o motivo que ele vai ser excluído, ele vai ser quem que vai ingressar com a ação. O autor vai ser os sócios que querem a exclusão. Pessoal, aqui é uma novidade do novo Código de Processo Civil. Lembrando então, o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, ele traz aqui uma novidade que evidentemente pode ser objeto de prova. Aqui no caso da ação, o autor da ação de dissolução parcial, o CPC permite que a própria sociedade ingresse com essa ação. E aí a gente vai ver agora as hipóteses contra quem essa ação é movida. Vimos quem pode movê-la, quem são os autores, e veremos então os réus dessas ações. Pessoal, na hipótese de dissolução por morte, os herdeiros ingressarão a ação em face dos demais sócios mais a sociedade. Evidente que todas essas pessoas que podem ser atingidas, sócios e a sociedade em si, deve figurar na ação. Pessoal, se o motivo for a retirada, o sócio que quer sair, ele vai mover a ação também contra os demais sócios e a sociedade. E aí a diferença aqui fica por conta da exclusão. Vai depender se a ação for ajuizada pelos sócios que querem a exclusão ou pela própria sociedade. Aqui fica a diferença. Se ela for ajuizada pela própria sociedade, já querendo excluir o sócio, o único réu vai ser o sócio que a sociedade deseja excluir. Por outro lado, se a ação for ajuizada pelos sócios em vez da sociedade, a ação vai ser ajuizada em face do sócio que querem excluir, mais a própria sociedade. Pessoal, conselho fiscal. Então, ainda dentro de sociedade limitada, aqui fica uma atenção. Nas provas, pessoal,
o examinador, a prova tenta induzir o aluno ao erro, afirmando que o Conselho Fiscal é um órgão somente da SA, da Sociedade Anônima. Então ele de alguma forma te induz ao erro a dizer que o Conselho Fiscal não existe na sociedade limitada. Isso é errado, ele pode sim existir. É um órgão facultativo, então a existência deriva da vontade dos sócios, os sócios que optam, os sócios que escolhem pela existência do Conselho Fiscal. E a gente vai ver aqui pouquíssimos requisitos, características do Conselho Fiscal. Composto por 3 membros, sejam sócios ou não. Então, como funciona? O Conselho Fiscal ele tem que ser composto de pelo menos 3 pessoas, sejam elas sócias ou não. E as atribuições. Pessoal, o que o Conselho Fiscal faz? Quando a gente fala atribuição, é isso. O que ele faz? Qual que é a atribuição dele? Qual a função dele? Ele vai examinar tanto os contratos firmados pela sociedade limitada, como os livros. Lembra que a gente comentou dos livros? Aqueles em que consta toda a movimentação da sociedade, da atividade empresarial. Então o Conselho Fiscal tem essa atribuição. É essa que é a função do Conselho Fiscal. Bom, próximo tópico aqui, ainda dentro de sociedade limitada, é o fim dela. Como que então que termina a sociedade limitada? Como acontece a dissolução? Pessoal, quando a gente fala de dissolução total, aqui a própria sociedade deixa de existir. Não é o vínculo com algum sócio, é todo vínculo societário que é dissolvido. Nesse caso, então, vamos ver as hipóteses em que a dissolução total da sociedade pode existir. Pessoal, pode ocorrer por mera decisão dos sócios. Vamos imaginar que eu tenha uma empresa, que eu desenvolvo uma atividade empresarial e eu e meu sócio simplesmente resolvemos parar. Vamos parar, já deu, fechar as portas. Então, a primeira hipótese de acabar com a sociedade limitada é meramente a vontade dos sócios. Colocamos fim à sociedade. Pessoal, segunda hipótese, autorização cassada. Algumas sociedades exigem autorização. Se essa autorização não for concedida, então haverá a dissolução total. Esqueçam a sociedade. Então, precisa de autorização. Não teve autorização, dissolução total. Próxima, pessoal, vocês lembram quando a gente comentou da sociedade unipessoal? Nós vimos que a regra do nosso sistema é que a sociedade seja composta por sócios, sócio no plural. Então, evidentemente, mais de um. A nossa sociedade exige ao menos 2 sócios. E aí, meus amigos, como que funciona? A gente viu que, excepcionalmente, o sistema admitirá um só sócio. Então, a sociedade unipessoal. Aqui na sociedade limitada, o prazo máximo para a existência de um só sócio é de 180 dias. E qual que é a consequência, então, se superado esse prazo? Então, a sociedade unipessoal, a limitada, por mais de 180 dias, acarretará na dissolução total da sociedade. E aí aqui, o último caso, por decisão judicial. Pessoal, o Poder Judiciário pode decretar a falência da sociedade e isso, então, resulta na dissolução total da sociedade ou as hipóteses do artigo 1034, que basta dar uma lida. Não há grandes segredos aqui. Então, a decisão judicial, é isso que a gente precisa focar, pode gerar a dissolução total, o fim da sociedade limitada. Bom, meus amigos, agora concluímos o nosso estudo da sociedade limitada e passaremos a estudar a sociedade anônima. Primeira informação que a gente precisa saber é a fonte normativa, qual é o regramento aplicado às SAs, a Sociedade Anônima, a famosa SA. Pessoal, há uma lei própria, a lei da SA, que é a Lei 6.404 de 76. Bom, algumas características iniciais para a gente entender melhor a sociedade anônima. Pessoal, a sociedade por ações é uma daquelas sociedades que obrigatoriamente é empresária, sempre. Portanto, o registro também será sempre na junta comercial. Então, é uma sociedade personificada, ela tem personalidade jurídica, ela exige o registro e, por ser empresária, esse registro acontece sempre na junta comercial. Pessoal, capital social da sociedade anônima. Aqui
Também a contribuição em serviços é vedada, então se aplica a regra, não é possível que o sócio contribua com a prestação de serviços e aqui então, consequentemente, o capital social deve ser em bens ou dinheiro. Pessoal, como funciona a avaliação dos bens? Lembram que na sociedade limitada, os sócios que estimam o valor dos bens e ficam responsáveis por essa estimativa pelo prazo de 5 anos. Aqui há uma diferença, prestem bem atenção. Essa avaliação aqui é realizada por 3 peritos e não à vontade dos sócios. Portanto, o artigo 8º da Lei 6.404 prevê essa avaliação por 3 peritos. É uma diferença em relação à sociedade limitada. Pessoal, capital social ainda. Portanto, saber que não se exige um mínimo e que esse capital social é dividido em ações, é uma sociedade por ações. Pessoal, importante a gente saber a diferença de sociedade aberta, a sociedade anônima aberta e a sociedade anônima fechada. Pessoal, a sociedade anônima aberta é aquela em que os títulos são negociados no mercado de capital, que é aquilo que a gente escuta de bolsa de valores, mercado de balcão. Os títulos são abertamente negociados. É diferente da SA fechada. A sociedade anônima fechada, a SA fechada, mesmo sendo uma sociedade por ações, o ingresso é um pouco mais difícil. Para ser sócio de uma SA fechada, um exemplo assim que fica bem claro, é a mesma dificuldade de eu ser sócio da papelaria aqui do bairro. Então eu preciso ir lá e negociar na sociedade. Não é simplesmente como na SA aberta, comprar os títulos, comprar ações no mercado de ações, no mercado de valores. A SA fechada, ela é muito mais restrita. Eu preciso negociar lá, não é simplesmente comprar. Então lembrem-se disso. A SA fechada é a mesma dificuldade para ser sócio da papelaria ali da esquina, do açougue e assim por diante. Eu preciso negociar com os sócios, diferente da SA aberta, que esse ingresso, essa venda é muito mais facilitada no mercado de capital, que é esse mercado de valores mobiliários. Bom, falando de mercado de valores mobiliários, a gente tem que ter em mente a CVM, que é essa autarquia federal, a Comissão de Valores Mobiliários, que atua então somente nas SAs abertas. Bom, se as ações, esses títulos, são negociados assim abertamente somente na SA aberta, é nele, ou seja, na SA aberta e no mercado de valores mobiliários, no mercado de capitais, é nesse mercado, é nessa SA aberta em que a CVM vai atuar. Quais são as atribuições? Lembrando a atribuição, o que ela faz? Qual que é a atribuição, qual a função da CVM? Pessoal, a lei deixa bem claro, a função da CVM é autorização, então tudo aquilo, ó, vou abrir, vai ter uma oferta pública de ações, vou abrir o capital, a CVM tem que autorizar, então a CVM tem essa atribuição de autorizar alguns atos. Além de autorizar, pessoal, ela regulamenta esses atos, ela fiscaliza tanto as sociedades como as pessoas físicas. Então isso tem que ter em mente. Às vezes a prova faz uma pegadinha de falar que fiscaliza somente a SA e não as pessoas físicas. Isso está errado. Ela fiscaliza sim os administradores e os diretores da SA, pessoal. E aí, por fim, como consequência desse direito de fiscalizar, ela também tem concentrado o direito de punir. Pessoal, superado então o assunto da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, vamos então para a obrigação do acionista. Qual que é a obrigação daquele sócio acionista, pessoal? Ele tem a obrigação de pagar aquele valor que ele está se comprometendo na compra das ações, na subscrição das ações. Então, a obrigação dele é essa integralização também. Pessoal, aqui a diferença é as medidas em que a sociedade dispõe para conseguir levantar esse valor, para conseguir, no caso de descumprimento, no caso do não pagamento, a não integralização dessas ações, as medidas em que a sociedade anônima pode tomar. Vejam só a primeira diferença, e é bem importante a diferença para a sociedade limitada. Vimos que lá na limitada, no caso de não integralização, a sociedade pode, a primeira opção, cobrar o sócio, porque não há título executivo. Aqui, pessoal, é diferente. Aqui, a sociedade já dispõe em mãos de um título executivo. Ela pode, portanto, diretamente executar o sócio. Vejam só, promover a execução. Qual que é o título executivo nesse caso? O boletim de subscrição. Então, nesse caso, pessoal, do acionista da SA, já há título executivo. Portanto, dispensa a ação de cobrança, e o que possibilita já diretamente a execução. Título executivo.
E qual que é a outra medida que a sociedade pode tomar em relação ao acionista remisso, aquele acionista que ainda não integralizou o valor que se comprometeu? A outra opção é vender as ações no mercado. Então, pessoal, ficou claro? A SA tem essas duas medidas. Então, o sócio remisso é aquele que ainda não integralizou o valor que ele se comprometeu. O que a SA pode fazer? A SA pode tanto executar esse valor, como ela pode vender essas ações no mercado. E aí, qual que é um detalhe importante aqui? A SA pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode tentar os dois. Aí, se ela conseguir vender no mercado de capitais, a execução será extinta. Beleza? Então, esses são os dois caminhos que podem ser seguidos e lembrar que eles podem ser seguidos concomitantemente e que se essas ações forem vendidas, então, no mercado, a execução será extinta. Bom, próximo slide, pessoal. Vamos falar agora dos direitos essenciais dos acionistas. Então, todo acionista, ele é titular de ações, ele tem ações. Esses direitos essenciais, pessoal, são os direitos mínimos que a ação deve conferir ao acionista. A lei prevê nesse rol direitos, o que ela chama de direitos essenciais, que são direitos mínimos, direitos que não podem ser excluídos para aquele titular da ação, para o acionista. Quais são esses direitos mínimos, direitos essenciais que são garantidos? Pessoal, o acionista sempre terá direito à participação nos lucros, obviamente quando houver lucros. Todo acionista tem o direito de fiscalização. E, pessoal, aqui vale essa observação que está listada aqui à frente. A gente vai ver logo abaixo que um dos direitos que não é comum, então um direito que não é essencial e pode sim haver então ação sem esse direito, é o direito de voto. Mas olha só que interessante, como todo acionista tem o direito de fiscalizar, o acionista, ainda que não tenha direito ao voto, ele pode participar da Assembleia Geral. Então, na Assembleia Geral, onde são tomadas as decisões, ainda que ele não participe diretamente nessa decisão, ainda que ele não vote, ele pode participar como decorrência do seu direito essencial de fiscalização. Beleza? Vamos então para os próximos direitos essenciais. Todo acionista também tem direito de retirada, que foi estudada a essência do direito de retirada e vamos aqui abordar especificamente para a SA. Também tem direito à participação na liquidação da SA, então caso a SA seja liquidada, o valor patrimonial levantado, todo acionista tem direito de participação, e aí a preferência na aquisição de ações. Então caso sejam emitidas novas ações, os acionistas então têm a preferência nessa aquisição. E aí, como dito, direito que não é comum, pessoal, não é comum, o voto. Portanto, pode cair em prova que todo acionista tem direito a voto. Mentira, ou que o voto é um direito essencial, que não pode ser excluído dos acionistas. Está errado, pessoal. O direito ao voto não é um direito essencial. Pode sim haver ação e, portanto, haver acionista que não tem direito a voto. Bom, vamos estudar agora um pouquinho mais o direito de retirada para a SA. Artigo 137. O direito de retirada já sabemos que é o direito de sair da sociedade e que ele implica no reembolso. O sócio que sai, que exerce esse direito, tem direito de ser ressarcido. Pessoal, novamente, o direito de retirada está ligado à discordância de alguma decisão. Então, pessoal, vejam só, o sócio dissidente, aqui eu vou até anotar para vocês na lousa, para essa palavra, às vezes cai com essa palavra na lei, cai na prova, porque é o termo que a lei usa. Então, sócio dissidente, que é o sócio que discorda. Pessoal, então o direito retirada, ele pressupõe essa discordância do sócio. E essa discordância não é quanto a qualquer decisão, é um rol específico que a lei prevê. São, de certa forma, decisões importantes, como a alteração do objeto social. Vão mudar a sociedade, vai mudar o ramo da atividade empresarial que ela exerce. Ou vai mudar a sede, por exemplo. São decisões importantes que, se o sócio dissidente discordar, ele vai poder exercer o direito de retirada. Então, o direito de retirada pressupõe essa discordância exercida pelo sócio, manifestada pelo sócio. Pessoal, qual o prazo para que esse direito, para que essa discordância seja manifestada? 30 dias da publicação da decisão. O reembolso, pessoal, como que funciona? O reembolso aqui, que está intimamente ligado com o direito de retirada, funciona nos moldes do artigo 45. O valor patrimonial vai ter que ser levantado
em regra, num balanço especial. Como que funciona aqui? Em poucas palavras que vocês não precisam, não se preocupem em saber detalhadamente isso. Se esse direito de retirada está sendo exercido menos de 60 dias depois do último balanço anual, porque é feito anualmente um balanço para levantar o valor patrimonial da empresa, da sociedade anônima. Se esse direito de retirada está sendo exercido dentro de 60 dias, pode ser então utilizado o próprio balanço anual feito. Se feito depois de 60 dias, o sócio dissidente, esse sócio que está exercendo o direito de retirada, ele pode requerer seja realizado um balanço especial. Então, um balanço especificamente destinado a essa finalidade, de levantar o valor patrimonial num prazo depois de 60 dias. Então, tudo isso nos moldes do artigo 45 parágrafo 2º. Pessoal, como já de praxe, então, vamos fazer a nossa revisão para fixar bem o conteúdo para vocês. Bom, a gente começou a nossa aula falando do procedimento da dissolução parcial. Vimos, então, quem pode ser autor, quem pode ser réu nessa ação e o passo a passo simplificado. Vimos, então, que começa com uma petição inicial, que expõe o motivo que fundamenta a dissolução parcial, seja morte, direito de retirada ou a exclusão. Vimos, então, quem pode ser autor aqui no caso, depende da hipótese. Vimos que se for por morte, é os herdeiros ou o inventariante, a depender se já houve ou não a conclusão do inventário. O direito de retirada, se for por essa hipótese, evidente que vai ser autor da ação aquele sócio que deseja sair. E vimos que se o motivo da dissolução parcial é a exclusão, evidente que quem vai entrar com a petição inicial, quem vai ajuizar a ação, são os sócios que desejam excluir o outro sócio. E qual que é a novidade aqui? Que a própria sociedade pode ajuizar a ação contra o sócio que deseja excluir. Os réus, então, é bem intuitivo, lembrando que sempre a sociedade deve fazer parte na ação, seja como autora, aqui no caso da exclusão, seja como réu, nas ações em que ela não ajuizou. Então, na dissolução por morte, os herdeiros e inventariantes ajuizam a ação contra todos os demais sócios e a sociedade em si. Se for por direito de retirada, idem, demais sócios de sociedade, e se for por exclusão, se ajuizada pela sociedade aqui nessa hipótese do CPC, ela só vai ajuizar a ação em face daquele sócio que ela quer ver excluído. Por outro lado, se ajuizada pelos sócios, a sociedade tem que fazer parte aqui no polo passivo da ação e, evidentemente, que deve fazer parte o sócio que eles querem excluir. Beleza, pessoal? Conselho Fiscal, aqui a atenção, quero chamar a atenção para vocês de que não é um órgão exclusivo da SA, é um órgão que pode sim existir em outras sociedades, que às vezes o examinador, às vezes a prova nos leva a intenção leva a pegadinha de que não existe na sociedade limitada. E isso está errado, porque pode sim existir. É um órgão facultativo. Então ele não é obrigatório, não é sempre que existe, mas pode existir por vontade dos sócios. Ele será composto por no mínimo 3 membros, sócios ou não. E as atribuições, o que esses membros, o que o conselho faz? Função de fiscalização. O que eles fiscalizam? Os contratos firmados e os livros. Aqueles livros que contêm a movimentação as anotações da atividade empresarial. Dissolução total. Aqui sim é o fim da sociedade limitada, como que ela deixa de existir, e aqui ela pode existir por mera decisão dos sócios desejam colocar fim à atividade, a autorização cassada, quando se exige uma autorização, e a unipessoalidade por mais de 180 dias. Superados 80 dias, que já é um caráter excepcional para a existência de um só sócio, superado esse limite temporal, a sociedade será dissolvida. E aí, por fim, decisão judicial pode impor a dissolução total da sociedade, pode colocar fim à sociedade, seja por falência, seja nas hipóteses do artigo 1034. Bom, concluímos ali o nosso estudo da sociedade limitada e ingressamos no estudo da sociedade anônima, a SA. Há uma lei específica que trata da SA, Lei 6.404 de 1976, vimos as características aqui iniciais importantes, que é sempre uma sociedade empresária, por se tratar de uma sociedade por ações, e, portanto, sempre o registro ocorre na junta comercial. Toda SA
registrada na junta comercial. Vimos que o capital social deve ser em dinheiro ou bens, que não se aceita serviços e que não há um mínimo exigido. Também vimos que os bens aqui, diferentemente da sociedade limitada, aqui eles passam por uma avaliação por 3 peritos e vimos também que é uma sociedade, como já dito, uma sociedade que o capital social é dividido em ações. Vimos a diferença da SA aberta e a SA fechada. Na SA aberta, os títulos, as ações, são negociadas no mercado de valores mobiliários, que é sinônimo de mercado de capitais. Então, abertamente negociadas. Esse mercado de valores mobiliários é a Bolsa de Valores ou o mercado de balcão. E a SA fechada, aqui vimos a dificuldade de se tornar sócio, que é a mesma de ser sócio, um exemplo fácil de memorizar, como ser sócio da papelaria. Eu preciso ir lá e negociar, não dá para comprar no mercado de valores mobiliários, preciso negociar com os já sócios, já acionistas, então na própria sociedade. Vimos depois a Comissão de Valores Mobiliários, famosa CVM, que é uma autarquia federal, natureza jurídica de autarquia federal, que atua somente nas SAs abertas, no mercado dos valores mobiliários. As funções, as atribuições, autorizar alguns atos, regulamentar, fiscalizar, inclusive pessoas físicas, e punir. Obrigação do acionista, artigo 106. Vimos que ele tem a obrigação de integralizar os valores das ações subscritas ou adquiridas, então aqui a lógica é a mesma. Se eu subscrevo ou adquiro as ações, eu devo efetivamente integralizar esse valor na sociedade. O acionista remisso, que é aquele que não integralizou, então também é um risco para a sociedade, porque falta capital, capital que deveria estar destinado aqui, integralizado à sociedade ainda não está, e evidentemente que a sociedade tem todo o interesse de ter esse capital disponível, então ela pode aqui já promover a execução do boletim de subscrição. Vimos que esse é o título judicial. E a segunda possibilidade, vender essas ações no mercado. E vimos também que ela pode fazer as duas concomitantemente, que se vender as ações, a execução será extinta. Direitos essenciais dos acionistas, vimos aqui um rol de direitos mínimos que a lei prevê para o titular das ações. Toda ação deve conferir ao seu titular, no mínimo, esses direitos aqui. Participação nos lucros, fiscalização, por isso que todo acionista pode participar da Assembleia Geral, tenha ou não o direito de voto, o direito de retirada, participação na liquidação da SA e a preferência na aquisição de novas ações. Vimos aqui do voto, isso cai muito, não é um direito comum. Então é possível uma ação sem direito a voto. Vimos então o direito de retirada, previsto no artigo 137, que é a mesma lógica, o sócio que discorda, quer sair da sociedade por conta de alguma decisão que altera o estatuto social e o atinge, tem que ser demonstrado, e ele evidentemente terá o direito de ser reembolsado pela proporção pelas ações que ele tinha. Então, ele deve, para exercer esse direito, ele deve notificar dentro do prazo de 30 dias à sociedade, contados da publicação da decisão, e que esse rol está previsto no artigo 137, mas o essencial é saber que não é qualquer decisão, não é qualquer alteração que justifica o direito de retirada, mas somente essas decisões aqui listadas no artigo 137, e que o reembolso previsto no artigo 45, o reembolso que é consequência do direito de retirada, ele deve ser feito normalmente um balanço especial, quando superados 60 dias do último balanço anual, ou se menos de 60 dias, vai ser usado o último balanço aprovado. Pessoal, aqui a gente conclui o bloco de hoje, daremos continuidade então no próximo bloco ao estudo das sociedades anônimas. Muito obrigado.